Olá, gente, tudo bem? Boa tarde, boa noite, bom dia, do horário que você está assistindo esse vídeo. Bom, no meu devocional de hoje, quero trazer para vocês um versículo que está em 1 Pedro, capítulo de número 5, do versículo 6 em diante, que diz: Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. Lance sobre ele toda a ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Estejam sempre alerta e vigiem. O diabo, adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Bom, acho que o importante é a gente entender o significado do tempo de Deus, do saber porque estamos passando por certa dificuldade, por certas tribulações. Isso é importante a gente ter em mente e saber entregar a Ele toda a nossa ansiedade, pensamentos, preocupações, dúvidas, questionamento, tudo aquilo que de alguma forma incomoda a nossa alma, incomoda o nosso pensamento e ocupa um espaço em nossa mente que não deveria ocupar no momento, uma preocupação que não deveríamos ter no momento. Deveríamos nos preocupar com outras coisas do dia a dia, com o presente, enfim. A ansiedade são os pensamentos e preocupações excessivas do futuro, algo que não aconteceu ainda, algo que está muito longe da nossa expectativa ou algo que está distante de acontecer. E nós não devemos nos preocupar com isso, nem com vestir, nem com calçar, nem com o futuro em si. Devemos viver o presente para a glória de Deus. E isso é importante, a gente entregar a nossa ansiedade a Deus. É importante a gente colocar tudo isso na mão de Deus. Por isso é importante a gente viver em constante adoração e debaixo das mãos de Deus, para que a gente possa entender que no tempo certo Deus vai nos exaltar e nos colocar na posição que nós tanto queríamos, naquilo que Deus planejou para nós, no tempo certo, na hora certa. Então, não devemos nos preocupar com isso. Além de a gente não ficar se preocupando com o futuro, ficar remoendo alguma coisa que aconteceu no passado e ficar realmente nos humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, nós devemos ficar sempre alerta, pois a Bíblia fala, o que acabamos de ler, que o inimigo nos ronda querendo nos devorar. Então é importante a gente ficar alerta, sabendo que nós devemos guardar a nossa vida, guardar a nossa santidade, guardar o nosso espírito em Deus, para que Deus venha continuar nos guardando, nos protegendo cada vez mais. Então, por isso que a palavra de Deus, no final do versículo que acabamos de ler, é resistir às tentações, permanecendo firme na nossa fé, mantendo a nossa fé intacta, acreditando que Deus vai nos guardar, que Deus está nos guardando, na verdade, que Deus está nos libertando, que Deus tem algo muito grande, muito maior do que a adversidade e as provações que estamos passando no momento. E o finalzinho do versículo 9 é um alerta tanto para nós, sabendo que os nossos irmãos que estão do nosso lado, do outro lado do mundo, estão passando pelas mesmas dificuldades que nós, que é a tentação ao pecado, resistindo ao inimigo, resistindo ao diabo. E sabemos que a igreja nunca foi feita para ser somente uma pessoa em si, mas sim duas ou mais pessoas reunidas, ajudando uma a outra, confessando o pecado uma a outra. Então é sempre bom a gente olhar para quem está ao nosso lado, ver se precisa de ajuda, ver se está precisando de ajuda, a prestar atenção a alguns detalhes que, por muitas vezes, a pessoa esconde demais os sentimentos, esconde demais as frustrações, esconde demais as dificuldades, acaba tendo vergonha ou acaba não querendo colocar sobre as pessoas o peso de que ela está passando por alguma dificuldade. É importante nós nos colocar em uma posição de reconhecer e tentar ver, pedir para Deus sabedoria para analisar essas pessoas. Não de uma forma cruel, mas de uma forma assim boa. Ver realmente se ela está bem, se ela está passando por necessidade. Insistir em perguntar, cara, tá bem? Tá tudo bom? Porque às vezes as pessoas acabam se fechando entre si por se preocupar demais e, cara, eu tô colocando muito peso sobre o meu irmão, pois ele está me ajudando muito, não é isso que eu queria ser alguém que ajudasse, e isso acaba fechando as pessoas, meio que nesse sentido. Então é importante a gente ter tudo isso em mente. Vamos entregar nossa ansiedade a Deus, vigiar para que a gente não venha cair em tentação, e também permanecer firme na fé, porque o que Deus tem para nós é grande e maravilhoso. E quero encerrar esse devocional com isso, né? E deixar uma oração para os meus irmãos, você que está assistindo. Entregue todas as suas preocupações a Deus, ansiedade, permaneça firme na sua fé. Amém? Pai, nós te agradecemos, nós te exaltamos nesse momento, te agradecemos por esse dia. Pai, que nós venhamos cada vez mais entregar sobre ti tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que está no nosso coração nos incomodando, meu Pai. E também peço a ti, Senhor Jesus, que nos dê sabedoria para guiar
com as tentações e resistir ao inimigo, fugir das tentações, fugir do pecado e permanecer cada vez mais acreditando nas suas promessas, acreditando, meu Pai, no seu grande amor, nas suas misericórdias que todos os dias se renovam para a nossa vida, meu Pai, e todo dia o Senhor nos dá a oportunidade de viver feliz, alegre, vivendo o presente sim, não preso no passado por algo que fizemos ou preocupado demais com o futuro que não nos pertence, meu Pai amado. Nos ensina a viver uma vida no presente e um presente contente a Ti, agradecendo pelas oportunidades, pelo pão que o Senhor coloca em nossa mesa, pelo trabalho, pela escola, pela faculdade, por tudo que o Senhor tem feito, pela família, meu Pai. Agradecemos ao Senhor por tudo. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo isso que o Senhor tem feito. Amém.